mais uma live da Open Learning School, a escola que está a revolucionar a educação e que permite que cada criança atinja o seu máximo potencial e seja feliz. Eu sou o meu nome é Vasco e hoje estamos aqui para falar sobre a autonomia da criança e qual é o papel dos pais como a desenvolver. Isto surge no âmbito do curso para pais, um curso que será lançado no próximo dia, 1 de junho, e que visa dar resposta a tudo aquilo que são as principais questões e dúvidas em relação dos pais. Vão desde a parte do sono, da alimentação, desde a parte da inteligência emocional, desde a parte dos conflitos, das emoções. Tudo isso será coberto neste curso a ser lançado no próximo dia 1 de junho, Dia Mundial da Criança. Quem fizer a sua inscrição até dia 31 de maio terá 20% de desconto diretamente naquilo que é o valor do curso. Uma vez mais, tudo isto no âmbito do curso para pais a ser lançado no próximo dia 1 de junho. Hoje temos connosco Paula Queiro para falar sobre aquilo que é a autonomia das crianças e qual é o papel dos pais para as desenvolver. Vou já adicionar aqui, entretanto, a Paula. Okay? Vou já aqui adicionar a Paula também à conversa. A Paula que tem aqui um currículo absolutamente invejável. Olá, Paula. Boa tarde. Olá, viva Vasco! Tudo Como bem? estás? Tudo bem? Como estás? Tudo bem, obrigado. Entusiasmado aqui para podermos partilhar com estas pessoas um bocadinho sobre isto que é a autonomia da criança. Claro que sim, Vasco. E antes de tudo, ia começar aqui um bocadinho só pelo teu currículo, Paula, que é de facto extenso. Vou fazer aqui um resumo e a ver se faz justiça. Portanto, Paula, tu fazes mesmo clínica privada, integras a equipa técnica aqui também da Clínica Mais PP, és licenciada em Psicologia Clínica e mestre em Educação Especial. E, obviamente isto no ramo da Educação Especial. És especialista também em Psicologia da Educação e Psicologia Clínica e da Saúde e és ainda professora convidada em várias universidades portuguesas. Participaste também em vários eventos e és ainda autora, como palestrante, e és ainda autora de vários artigos científicos. Portanto, isto aqui é um muito resumo de um currículo muito extenso. Está feita a justiça? Algo mais para acrescentar? Não, nada mais para acrescentar. Perfeito, Paula. Então vamos para aquilo que é, de facto, o interesse da chamada de hoje. Como é que definirias a autonomia e porquê é que ela é tão importante? Olha, Vasco, sabes que quando nós conversámos, e em primeiro lugar deixa-me agradecer o convite da vossa escola para colaborar convosco, uma escola que eu gosto muito, com pessoas também de que eu gosto muito e que fazem um trabalho diferenciado, verdadeiramente diferenciado para as crianças e que com certeza vai ter um impacto brutal naquilo que vão ser os jovens e os adultos do futuro. Cá estaremos para ver. Olha, quando nós conversámos sobre a questão da autonomia e nos surgiu a necessidade deste tema, parece ser assim uma coisa muito, muito simples, parece não haver muito a falar sobre a questão da autonomia. Quer dizer, a autonomia é deixar os meninos progressivamente irem fazendo as coisas sozinhos, progressivamente irem comendo sozinho, vestindo sozinho, lavando sozinho, mas de facto a autonomia é muito mais do que isto. E a autonomia tem a ver, mexe muito com várias áreas do desenvolvimento, mexe muito com uma coisa chamada autoestima e autoeficácia, mexe com as questões cognitivas. Eu não sei se alguma vez pensaste nisso, mas os estudos indicam que uma criança autónoma, desde a sua infância, é uma criança, é um adulto que consegue resolver problemas com muito mais facilidade no futuro. É um adulto que consegue ter uma grande flexibilidade em situações de conflito, por exemplo. E nós, quando falamos das crianças, e cada vez mais temos que olhar para elas não como seres em branco, não como uma tábua rasa, as crianças quando nascem já trazem tanta coisa, e trazem sobretudo uma grande vontade de experienciar, uma grande vontade de conhecer o mundo. E conhecem o mundo através daquilo que nós lhes mostrarmos. E conhecer o mundo implica também conseguir desenrascar-se naquilo nas várias áreas que puder. E, portanto, quando falamos daqui da autonomia, falamos também de deixar a criança explorar e deixar a criança progressivamente ser capaz de fazer coisas. Não sei se... sim, não, isso seja, percebemos perfeitamente, percebemos aqui o poder que tem de uma criança autónoma, não só no seu dia-a-dia, mas também o impacto que tem no futuro. Exatamente. Então, mas que tipo de... Já vamos à parte do papel dos pais
desenvolvimento, mas e que tipo de comportamentos ou como é que nós conseguimos perceber se a criança é autónoma ou não? Olha, existem, obviamente, e os pediatras sabem muito isso, e os educadores de infância também, existem marcos do desenvolvimento em que nós sabemos que, por exemplo, a partir de 1 ano a criança começa a andar. Não é? Aí por volta dos 2 anos é suposto que comece, por exemplo, a largar a fralda. Isto são, estamos aqui a começar por 2 áreas que são as áreas primárias para nós começarmos a desenvolver a autonomia, que é a criança começar a comer sozinha, a criança começar a ser autónoma nas suas idas à casa de banho. Como é que nós pais sabemos o que é suposto fazer? Ou como é que sabemos que a nossa criança não está tão autónoma? Olha, normalmente, Vasco, sabes quando? Quando começamos a ter o educador de infância dos nossos filhos a dizer-me, olha que ele ainda não faz isto, olha que ele ainda não faz aquilo. Portanto, quando nós começamos a ter, entre aspas, queixas de que o filho não consegue fazer algumas coisas, aí é que muitas vezes vêm as primeiras preocupações dos pais relativamente a isso. Porque muitas vezes os pais acham que a criança tem tempo de ser autónoma, tem tempo de ser independente, mas independência não tem a ver com autonomia. A independência é uma coisa e a autonomia é outra. E normalmente é nessas alturas que os pais se começam a questionar se está na hora ou não de começar a dar aqui mais espaço para que a criança consiga fazer coisas sozinha. E nesse sentido, portanto, isso é uma forma de identificar. Sim. E qual é que... E, portanto, pode haver aqui a ideia errada, já percebi, que a autonomia depende só daquilo que é da criança. Ou seja, há um papel que os pais podem fazer para incentivar essa autonomia, certo? Certo, sim. Como em tudo, não é? E o que acontece muitas vezes quando eu depois converso com pais sobre estas questões da autonomia é que os pais me dizem que fazem as coisas pelos miúdos porque é mais fácil. Porque muitas vezes não têm tempo, porque de manhã é complicado deixar uma criança vestir-se quando ela vai demorar o triplo ou o quádruplo do tempo que nós adultos fazemos. E, portanto, a tendência é fazer porque é mais depressa, porque é mais rápido, porque não temos tempo, não é, de manhã. E eu costumo conversar com os pais no sentido de que, ok, de manhã pode não ser possível fazer, mas podemos guardar isso para o final do dia. Em que não é também, e nós sabemos que hoje em dia a nossa vida é uma vida de correria, mas no final do dia sempre temos um bocadinho mais de tempo do que de manhã, que estamos mais condicionados, ou então ao fim de semana. E aí podemos deixar, por exemplo, vou dar aqui o exemplo do despir sozinho e do vestir sozinho, que de manhã é mais complicado deixar os miúdos despirem o pijama e vestirem a roupa, mas podemos deixá-los despirem antes de irem para o banho ao final do dia, e podemos deixá-los começar por vestir o pijama, e podemos deixar, até porque são coisas simples, um pijama normalmente tem um elástico, portanto não tem aqui fechos, é mais fácil, é uma coisa mais larga, podemos deixá-los despir o casaco quando chegam à escola, podemos deixar vestir o casaco quando sai da escola, portanto há pequenas coisas que nós podemos ir deixando que as crianças façam sem esta questão do tempo, e nós percebemos, somos pais e percebemos que muitas vezes são essas os constrangimentos que os pais também nos dizem para não os deixar fazer, porque demoram mais tempo, e porque demoram mais tempo e fica mais mal feito. Mas eu costumo dizer que, tal como em tudo, nós quando começamos a aprender alguma coisa nova, a fazer alguma coisa nova, seja em que área for, ao princípio vai demorar mais tempo e não vai ficar tão bem feita. Depois, à medida que vamos experimentando, não é? À medida que vamos treinando, tornamos mais proficientes nessa situação. E, portanto, é a mesma coisa com as crianças. Hoje vão demorar muito mais tempo a calçar-se, mas depois, daqui a uns tempos, eles vão tornar-se uns experientes nisso e uns peritos em calçar sapatos. Portanto, tem a ver com a criança, obviamente, não podemos pedir, eu digo sempre aos pais, não podemos pedir a uma criança que ainda não anda, por exemplo, que corra. Não é? Portanto, isto há etapas. Não é suposto que uma criança com 1 ano coma sozinha, mas, por exemplo, ela já consegue pegar no copo e beber. Ela já consegue, se nós lhe dermos uma colher, pegar na colher e começar com o movimento de levar à boca, mesmo que leve para a bochecha, mesmo que entorne tudo o que tem dentro da colher, porque a autonomia é mesmo isto. Nesta questão, por exemplo, da alimentação, eu primeiro preciso de conseguir pegar nas coisas, não é? Depois preciso de pegar na colher, depois preciso de fazer este movimento, bate aqui, bate aqui, bate aqui, depois
preciso fazer um movimento de conseguir levar à boca e depois levar à boca com qualquer coisa lá dentro. E assim progressivamente. Portanto, não é suposto uma criança com 2 anos comer de faca e garfo, mas aos 5 anos sim. Portanto, isto depende das características não, depende da idade da criança e do seu nível de desenvolvimento, mas depende muito e sobretudo daquilo que nós pais fazemos para os deixarem ser mais autónomos. E há coisas simples. Vamos tirar a fralda, por exemplo. Tiramos a fralda, podemos dar à criança para ela ir pôr a fralda no lixo. Isto desde que ela começa a andar, por exemplo. E isto é trabalharmos a autonomia. Podemos, por exemplo, quando estamos a fazer o jantar, que é uma altura também complicada, de final de dia, podemos trazer a criança para o pé de nós e dar-lhe, por exemplo, uma folha de alface para ela lavar e para ela começar a rasgar. Estamos a trabalhar imensas coisas em termos de desenvolvimento, mas estamos-lhe a dar autonomia para que ela queira participar nas nossas tarefas. Podemos, sei lá, mais exemplos que te posso dar. Há tanta coisa, acho que nós podemos ir fazendo. Então, já agora, se calhar, aqui temos a parte já das dicas e soluções. Vamos, se calhar, aqui um bocadinho como é que se pode fazer um diagnóstico de alguns pais saberem que não estão a dar autonomia suficiente ao seu filho ou não estão a fazer a coisa certa. Há alguma forma, pronto, na sua experiência enquanto psicólogo clínico, que experiência é que tem com os pais e que normalmente são os problemas que eles trazem? Olha, normalmente os problemas são, como te disse, surgem muito com a questão de quando alguém os alerta para isso. Sim. E esse diagnóstico é um diagnóstico que, portanto, não há aqui coisas certas ou erradas. Eu também gosto muito também que os pais se sintam à vontade. Eu não posso pedir a alguém que faça uma coisa para a qual ela não se sente preparada. Por exemplo, a questão da autonomia do dormir sozinho. Isto também é uma questão da autonomia. O meu filho dormir sozinho no seu quarto. Eu posso dizer que antes de 1 ano a criança está preparada para isso. Agora, se eu enquanto mãe não me sinto preparada para deixar o meu filho sozinho no quarto, isto vai ser uma situação para mim tão aflitiva que eu vou passar para o meu filho, não uma questão de segurança e dizer é tão bom estar a dormir sozinho no teu quarto, mas vou-lhe passar toda a minha ansiedade. Portanto, isto tem que ser sempre a questão de como é que nós fazemos e sabemos que não estamos a dar autonomia aos nossos filhos. Isto também tem sempre que ser visto de acordo com as famílias e de acordo com aquilo que eles consideram importante. Agora, eu acho que as famílias precisam de perceber, e por isso o nosso curso e por isso este módulo sobre a autonomia, e há, na segunda parte do nosso curso, nós falamos exatamente sobre isso, em determinadas idades, o que é que a criança é competente para fazer, para que os pais saibam o que é que eu posso pedir à criança para fazer ou o que é que eu não posso pedir. O que é que eu estou a pedir de menos, não é? Ou o que é que eu posso, ou se eu estou a pedir demais, porque pedir demais pode ser tão prejudicial como pedir de menos. Claro que o pedir de menos, a criança, para ela, está tudo bem, não é? É como nós. Se tivermos alguém que faça as coisas por nós, também não nos vamos zangar muito por isso. Claro. Mas, enquanto pais, a nossa função não é só facilitar a vida, é estarmos lá, ampararmos, mas fazermos com que eles possam tornar-se adultos muito... adultos que consigam fazer a sua vida, que não estejam dependentes dos outros, que saibam pensar, que saibam argumentar, e portanto a autonomia começa muito desde tenra idade. E no curso nós vamos ver isso, nós vamos ver o que é que podemos pedir já a uma criança de 1 ano para fazer. O que é que a capacidade para... É isso, uma das coisas que a Paula disse, certamente é aqui uma surpresa, que as crianças com menos de 1 ano já estão preparadas para dormir sozinhas. Sim, sim. E já... Não diga, Carla. Não, sim, faz. Não, pronto. Eu ia perguntar, ou seja, que outras coisas, de certa forma, que são mitos que se criaram na sociedade ou entre os mesmos pais que têm vindo a acontecer, que na verdade as pessoas pensam que é normal, mas pela tua experiência sabes que pode ser acelerado esse processo, como por exemplo o facto de dormir no seu quarto sozinhas. Olha, o dormir no quarto sozinho, utilização da faca, que é uma coisa que os pais hoje em dia têm uma grande dificuldade em dizer não vou dar a faca à criança. Às vezes até o garfo, porque ele pode pegar no garfo e pode-se picar nos olhos. Quer dizer, vamos lá ver uma coisa, nós não vamos dar uma faca à criança daquelas facas de cortar o pão ou aquelas facas que nós utilizamos, não é? Vamos dar, obviamente, uma faca que vai começar por ser utilizada pela criança, às vezes para fazer nada. Outras vezes ela vai começar, por exemplo, a ajudar com a faca a colocar a comida no garfo.
não vai utilizá-la para cortar. Mas depois eu posso, por exemplo, pedir à criança para barrar o seu pão com a manteiga, por exemplo, e aí ela está a começar a utilizar a faca. Portanto, este é mais um mito que é, não vou dar a faca porque ela se vai magoar. Porque muitas vezes também as questões da autonomia também têm a ver com isto, têm a ver com a superproteção, que eu tenho medo que lhe aconteça alguma coisa. Até a questão do andar. Eu posso atrasar o andar, a minha autonomia no andar, se eu não deixar a criança explorar, não é? Porquê? Porque ela vai cair, pronto, mas de certeza que ela vai cair, eu não a vou deixar andar sozinha, eu vou fazer algumas coisas em casa para evitar que ela possa bater com a cabeça, não é? E inevitavelmente o que nós sabemos é que às vezes, quanto mais protegemos, muitas vezes é quando as coisas acontecem, não é? E neste exemplo do andar, e nós pensamos assim, mas isso é uma coisa, a criança anda sozinha, quer dizer, anda a criança sozinha se eu lhe deixar. Eu conheço, por exemplo, estava-me aqui a lembrar de uma situação de uns pais que tinham tanto medo que acontecesse alguma coisa na questão do andar, que seguravam sempre a sua filha aqui, com esta zona, por esta zona. O que é que aconteceu? Ela andava para a frente, ela não tinha qualquer instinto protetor e houve uma vez, o que é que aconteceu? A mão acabou por escorregar e ela acabou por cair e bateu com a cara no chão. Porquê? Porque não estava preparada para pôr as mãos à frente. Portanto, na autonomia, quando nós deixamos que os nossos filhos sejam autónomos, eles também se vão protegendo. Não é? Protegendo para que as coisas não lhes aconteçam. Quer dizer, as crianças não são totós, não é? Claro, e já agora, Paulo, pergunto aqui que o Princípio disse Classroom, disse que criamos barreiras sem nos apercebermos. Exatamente, muitas vezes. Porque é assim, os pais não fazem estas coisas, primeiro não há um manual, não é? Nós não temos um manual de como fazer, isto vamos aprendendo. E hoje em dia, ao contrário daquilo que acontecia há 50 anos atrás, em que havia redes de vizinhança muito grandes, em que as famílias moravam juntas, em que nós aprendíamos com os mais velhos como fazer, hoje em dia, até porque os avós trabalham até muito mais tarde, porque as pessoas estão mais nas suas casas, acabamos por não ter essa rede que nos ajudava também a dizer, olha, deixa lá o miúdo calçar sozinho, vá, deixa lá fazer isto sozinho. Portanto, também, os pais também muitas vezes não sabem, porque eu digo, os pais não são especialistas nestas coisas, não é? Os pais aprendem e têm o seu bom senso, e não há ninguém que goste mais dos seus filhos do que os pais. Agora, super proteger nem sempre significa gostarmos mais dos nossos filhos. E aqui nestas questões da autonomia, como noutras, é muito importante, quer a idade que a criança tem, que é uma coisa que eu gosto muito também de deixar presente, a idade que ela tem, aquilo que ela é capaz de fazer, e a partir daquilo que ela for capaz de fazer, eu vou dando mais espaço, vou dando mais desafios, vou criando esses desafios para ver como é que ela se desenrasca. Portanto, tem a ver com as capacidades que ela tem e com os desafios que eu lhe vou proporcionando. Ok, perfeito. Acho que foi aqui uma forma perfeita de dar esse contexto. E já agora, portanto, como é que os pais podem ajudar os seus filhos nesse elemento? Aqui a Paula já tocou em alguns desses pontos, né? Como é que eles podem ajudar? O curso vai ser muito mais extensivo e vai dar muito mais pormenores e dicas, mas digamos assim, primeiras coisas que um pai que possa levar desta live, um pai, uma mãe, obviamente, quando digo, pode levar desta live, que dicas é que pode começar hoje a aplicar se tiver uma criança ou um bebê em seu caso? Olha, eu acho que eu não vou abrir aqui muito o jogo, não é? Porque eu quero Claro. que os pais estejam connosco, não é? Isto é mesmo só para... Mas eu acho que a primeira coisa é acreditar no seu filho. Acreditar que ele é capaz e acreditar também que enquanto pai está a fazer o seu melhor. Eu acho que a primeira coisa a fazermos é termos essa noção, dizer, ele é um bebê, ele é pequenino, ele não consegue, ele não percebe. Mesmo que ele não consiga, é dizermos ele ainda não consegue, mas vai conseguir, porque se eu acreditar enquanto pai que ele consegue, é isso que eu lhe vou transmitir e é isso que ele vai tentar fazer. Portanto, ainda não consegue, mas vai conseguir. E apoiar nestes pequenos passos. Dar hoje aqui porque nós vamos fazendo as coisas à medida que vamos acreditando que somos capazes. E, portanto, os pais, que são os principais elementos na vida da criança, os pais são permanentes, estão lá sempre. Os técnicos, os educadores, são transitórios, não é? Estão lá para ajudar, mas são transitórios. E, portanto, os pais
como estão sempre, eles são a primeira instituição da criança e são também um modelo. Portanto, a criança, ao ver como é que os pais fazem, repare, depois há outras coisas que eu posso fazer. Eu posso dizer, eu não consigo, ajuda a mãe aqui a calçar um sapato, não é? E a criança vem e ajuda-me a calçar o sapato. Olha, ajuda lá a mãe a fazer outra coisa qualquer, não é? E isso vai dando, em primeiro lugar, também mostra à criança que nós todos podemos pedir ajuda quando precisarmos, que é outra coisa que é importante também passar. Que nem sempre fazemos as coisas bem à primeira e que mesmo crescidos também podemos precisar de ajuda. E ao mesmo tempo estamos a ver como é que eles estão a participar também nisto. Este exemplo do sapato, como podia dar outro exemplo qualquer. Quando ela me está a ajudar a calçar, está a ver como é que há de fazer, está a experimentar para depois experimentar na boa. E agora calça-te lá tu, calça lá, como é que tu fizeste, não é? Como é que fizeste com a mãe? Vamos lá experimentar. E portanto é muito isto, muito numa de lúdico. Não estamos aqui sentados a dizer, olha, agora vais aprender a calçar o sapato. Não, de uma forma lúdica e de uma forma prazerosa. Nada pior do que estarmos a aprender alguma coisa como Claro, rígido. profissão, claro que sim. Portanto, isto são algumas coisas que nós, enquanto pais, podemos fazer. É descontrairmos e dizermos, acreditarmos nos nossos filhos, acreditar que estamos a fazer o melhor e ir experimentando, deixá-los experimentar, para ver como é que eles se enraixam. Coisas tão simples. Deixem-nos abrir Exatamente. Deixem-nos abrir os iogurtes. Deixem-nos a começar a arrumar as coisas para a mochila. Mesmo que eles ponham lá uma série de coisas que não interessa para nada e não ponham lá aquilo que nós entendemos que seja importante. Depois nós vamos lá e é um processo. É um processo. Deixem-nos começar a tomar banho sozinhos. Mesmo que fiquem um bocado mal lavados. Depois nós vamos lá e no final damos uma chuveirada, mas deixem-nos começar a fazer essas coisas sozinhos. Isto é tão, tão importante para a autonomia dos nossos filhos. Paulo, acho que foi a forma perfeita de terminarmos. Temos aqui já em cima do nosso tempo. Mesmo muito obrigado. As pessoas que assistiram ouviram muito daquilo que é a autonomia e muitas dicas que podem levá-los para casa, mas isto foi simplesmente a ponta do iceberg, digamos assim, porque neste curso que será lançado no próximo dia 1 de junho, Dia Mundial da Criança, aí sim, desde o sono, a alimentação, passando pelas emoções, respeito mútuo e também a autonomia da criança. Portanto, são 12 cursos ao todo que serão lançados no próximo dia 1 de junho. Contamos com vocês. Paula, muito obrigado pelo teu tempo e espero que tenham gostado e sigam-nos, continuem a seguir-nos. Muito obrigado, Vasco. Foi um prazer. Muito obrigada. Obrigado. Até à próxima. Obrigado.